Você acha que chocolate dá em árvores? Bom, tecnicamente você está certo. Ele vem do cacaueiro, uma árvore frutífera nativa da América Central e do Sul. A semente do cacau é a base para a fabricação do chocolate. Embora o Brasil seja um dos maiores produtores de cacau do mundo, o consumo de chocolate per capita no país é relativamente baixo em comparação com os países europeus como a Suíça, que chega a ter um consumo anual de impressionantes 9 a 12 quilos por pessoa. Estima-se que cada brasileiro consuma aproximadamente 4 quilos de chocolate por ano. Mas você já se perguntou como o chocolate é feito a partir da semente do cacau? No vídeo de hoje veremos este incrível processo, desde o cultivo e colheita do cacau até o processamento das sementes e os segredos de fabricação desta iguaria que é apreciada em todo o mundo. Fique comigo até o final. Eu sou o Vitor e você está no Tudo Tech HD. E se você também ama chocolate, já peço que deixe seu like, se inscreva e ative o sino para todas as notificações. O chocolate tem uma origem antiga e fascinante, ligada às civilizações mesoamericanas. Ele surgiu há milhares de anos com os povos olmecas, maias e astecas, que utilizavam o cacau para fazer uma bebida amarga e espumosa, considerada sagrada e associada a rituais religiosos e à nobreza. Em 1519, o conquistador espanhol Hernán Cortés chegou ao Império Azteca e percebeu o valor do cacau. Ele levou sementes para a Espanha, onde se começou a misturar açúcar e leite à bebida, tornando-a mais doce e popular. Em meados do século XIX, a primeira barra sólida de chocolate foi produzida ao misturar o cacau em pó com açúcar e manteiga de cacau. Em 1875, o suíço Daniel Peter desenvolveu o chocolate ao leite ao adicionar o leite em pó inventado por Henri Nestlé. Isso deu ao chocolate uma textura mais suave e um sabor mais doce. A fonte para o chocolate é encontrada nos trópicos. O pé de cacau cresce em áreas com clima úmido e seco. Os grãos do cacau são a matéria-prima principal do chocolate. Essas sementes com polpa branca e carnuda contêm em seu interior o ingrediente-chave para a fabricação do chocolate. O cacau é cultivado e colhido da mesma forma há milhares de anos. O plantio do cacaueiro é feito por meio de sementes que são colocadas em sacos com terra espessa e úmida. As mudas são mantidas em locais controlados até atingirem o tamanho de aproximadamente 30 centímetros, quando estão prontas para serem transferidas para o campo. Outro método de cultivo é através da enxertia, onde um pequeno galho de uma planta produtiva é enxertado num caule já enraizado, que é chamado de porta-enxerto. Dependendo da variedade, um pé de cacau leva de 3 a 5 anos para que se torne uma árvore robusta e comece a dar frutos. Podas regulares ajudam no crescimento das árvores e na floração. As flores surgem diretamente no tronco e nos galhos mais velhos, um fenômeno chamado caulifloria. A polinização é feita por pequenas mosquinhas chamadas forídeos. Após a polinização, as flores fertilizadas começam a se transformar em frutos, chamados mazorcas. O crescimento do fruto leva cerca de 5 a 7 meses até a maturação. O ponto ideal de colheita é quando os frutos apresentam cor amarelada, laranja ou avermelhada, dependendo da variedade. A colheita do cacau é um processo manual e cuidadoso, pois os frutos não amadurecem todos ao mesmo tempo. Ela é feita com a ajuda de facões, tesouras de poda ou podões, que são ferramentas longas com lâmina na ponta para alcançar frutos mais altos. O corte deve ser feito rente ao tronco, sem danificar a casca da árvore, pois os frutos nascem nos mesmos pontos a cada safra. O trabalho exige atenção para garantir a qualidade das amêndoas e preservar a produtividade da árvore. Logo após
após a colheita, os frutos são abertos com facões ou batendo nas cascas com porretes de madeira, e as amêndoas são retiradas junto com a polpa branca que as envolve. Normalmente, os frutos são colhidos no próprio campo e transportados para um local onde a extração é feita em grupos. Este trabalho também é 100% manual, para preservar a polpa, que é essencial no processo de fermentação. As sementes são colocadas em cestos, balaios ou tonéis e transportadas para os locais de fermentação, onde são colocadas em caixas de madeira e cobertas com folhas de bananeira. Princípio. De oxigênio e dura de 24 a 48 horas. Aqui, as leveduras convertem os açúcares da polpa em álcool e a polpa líquida começa a escorrer, reduzindo a umidade. Depois, as amêndoas passam para a segunda fase, que dura de 3 a 6 dias, onde a polpa se dissolve quase totalmente. O calor gerado atinge até 50 graus Celsius e mata o embrião da semente, interrompendo sua germinação. Bactérias produzem o ácido acético, que penetra na semente e inicia o desenvolvimento do sabor característico do chocolate. Depois da fermentação, as sementes ainda estão com umidade acima de 60% e precisam ser secas para evitar a proliferação de fungos e facilitar o armazenamento. As sementes são espalhadas ao sol ou em estufas e precisam ser revolvidas várias vezes ao dia. Esse processo dura de 7 a 14 dias, dependendo do clima. Após a secagem, as sementes são colocadas em sacos de juta, com 60 quilos cada, e armazenadas em locais ventilados. A partir daí, são enviadas para as fábricas de chocolate ao redor do mundo. As sementes de cacau chegam à fábrica, onde são descarregadas. As sacas são rasgadas e as sementes passam por maquinários que farão um processo de triagem e limpeza para remover impurezas, como pedras, galhos e outros resíduos. Elas também são classificadas por tamanho e qualidade antes de seguir para a torrefação. Na etapa de torrefação, as amêndoas são torradas em temperaturas de 120 a 150 graus Celsius. Esse processo desenvolve os aromas e sabores característicos do chocolate e reduz a umidade residual. Elas são tostadas por 30 a 50 minutos, dependendo da variedade. Depois da torra, as cascas das sementes se tornam quebradiças, facilitando a separação da amêndoa. Após a torrefação, as amêndoas são quebradas para remover a casca, deixando apenas o miolo da semente, conhecido como nibs de cacau. Os nibs são a matéria-prima essencial para a produção do chocolate. Após a trituração, a mistura de nibs e cascas passa por um sistema de aspiração de ar. Como a casca é mais leve que os nibs, uma corrente de ar sopra as cascas para longe, deixando apenas os pedaços sólidos das amêndoas. Os nibs são moídos até se transformarem em uma pasta líquida e espessa, chamada licor de cacau ou massa de cacau. Isso acontece porque os nibs contêm cerca de 50% de manteiga de cacau, que se liquefaz com o calor gerado pelo atrito na moagem. Em algumas fábricas, parte da manteiga de cacau é separada do licor de cacau por prensagem. O sólido remanescente pode ser transformado em cacau em pó, usado para achocolatados e confeitarias. A manteiga de cacau extraída será utilizada na fabricação de chocolates mais refinados. Para a fabricação da massa, que dará origem à barra de chocolate ao leite, o licor de cacau é misturado com açúcar, leite em pó e manteiga de cacau em proporções específicas.
A massa resultante passa por um refinador de rolos, que reduz o tamanho das partículas para menos de 20 micrômetros, dando ao chocolate uma textura suave. Para uma aeração perfeita, o chocolate passa por um processo conhecido como conchagem, onde é continuamente misturado em tanques aquecidos por 12 a 72 horas. Esse processo remove a acidez excessiva e realça os sabores do chocolate. Quanto maior o tempo de conchagem, mais cremoso e refinado será o chocolate. O chocolate líquido passa então pelo processo de temperagem, onde é resfriado e reaquecido em etapas controladas, geralmente entre 27 e 32 graus Celsius. Esse processo garante que a manteiga de cacau cristalize corretamente, resultando em um chocolate brilhante, firme e crocante. A moldagem e o resfriamento são as etapas finais da produção do chocolate. Aqui, a massa de chocolate temperada é despejada em moldes padronizados e resfriada até solidificar, adquirindo a forma final do produto. Os moldes passam por mesas vibratórias que eliminam possíveis bolhas de ar e garantem que o chocolate se espalhe uniformemente. Depois da moldagem, o chocolate precisa endurecer corretamente para manter sua textura e brilho. O resfriamento ocorre em túneis de refrigeração, que seguem um controle preciso de temperatura. Chocolates bem temperados saem dos moldes com um brilho intenso e textura lisa e seguem para a área de embalagem. Uma folha de alumínio é usada para proteger o chocolate contra a umidade e oxidação. E assim são feitas milhões de barras de chocolate ao leite ao redor do mundo todos os dias. Se gostou do vídeo, deixe seu like e o compartilhe com seus amigos. Se inscreva em nosso canal e ative o sino das notificações.